salvar e correr atrás das almas. E isso que é mais importante, porque o sentido da vida não apenas ser feliz, o sentido da vida proteger a salvação recebida gratuitamente, né? É que nós podemos lutar muito sobre isso, especialmente da teologia da libertação, que eu fui formado no Oriente. Eu estudei como maior heresia da igreja, a doença, o câncer da igreja mais perigosa. Quando cheguei aqui em Belo Horizonte, apareceu igual ovelha negra, viu? Porque América Latina mergulhando disso, não sei qual necessidade, qual sentido, e também o povo, muitas vezes, ele que leva o clero de umas coisas assim. Não é normal, porque o pastor tem que ter a personalidade de líder. O líder, ele que vai falar. Mas hoje em dia, falando a verdade, muitas pessoas não aguentam a solidão. Porque aquele que é o aliado da verdade, ele tem que ser preparado para uma solidão. Porque a mentira enche muita gente e ganha mais presente, ganha mais viagem, ganha mais coisas, né? Estou falando do clero, né? Curtindo resumo para essas duas almas seminaristas, né? Carlos conhece há muito tempo, Vinícius acaba de conhecer. Tem que correr um pouquinho diminuindo essa barriga, viu? Então, na referência bíblica, todos nós temos algumas, assim, do Antigo Testemunho e do Novo Testamento também sobre o coração. Alguém está lembrando uma frase, um versículo, uma coisa que diga sobre o coração no Antigo Testamento? Jeremias, Seminaristas. Abiel. É uma coisa assim que marca no meu coração, a gente está falando com que os nossos irmãos evangélicos, a igreja protestante ficou com a Bíblia e a igreja católica ficou com a liturgia do sacramento. A liturgia do sacramento está mal celebrada, mal vivida, e ficamos sem Bíblia e sem liturgia. Não sei se vocês já ouviram uma entrada da Bíblia na liturgia da palavra. O padre escolheu um palhaço, aquele pé de madeira. Então, que bonito. Todo mundo está tirando foto um pouquinho. Selfie. Uma vergonha. Outro padre mais educado um pouquinho do que eu, ele mandou para a padaria da Boa Viagem fazer um pão assim naquele roda e colocou uma Bíblia dentro. Na hora ele partiu o pão para falando precisa toda essa fantasia, né? Como que nós estamos seguindo em todos os aspectos da vida, nós precisando um fintes, um animador, uma coisa assim. Não é o padre que anima, o povo que anima. E o povo, quem anima? O povo, o padre. O próprio Jesus está fazendo. Então, me dá seu coração, muito marcado na Jeremias e Asquiel. Imprimi o meu lei no seu coração, que a pessoa não nasce do nada. Essa página branca não existe. Sempre tem um rascunho divino, né? Mas às vezes está escrito com a tinta misteriosa, que precisa algo que, tirando a poeira, revela o que está escrito, né? Então, marcante esses duas grandes profetas sobre a história de coração. Eu escrevi em árabe, se você quer acompanhar, pode acompanhar. Então para o Antigo Testamento, o coração é centro de comunicação entre as ovelhas e o pastor, entre o Deus e os fiéis. Por isso ele sempre tem essa função tão profunda, porque ele também o armazém das lembranças.
Vocês vão ver de Abraão, conversa dele com Sara, muito marcante, presente o coração. Então, assim, no testemunho novo, Jesus e o coração, nós vamos ver, Jesus fala muito, eu vou te dar um coração novo, uma vida nova. Coração significa a vida nova, os caminhos novos. No coração de Jesus nós vemos sentir ternura, sentir compaixão. Tão importante, lembra naquele texto da viúva de Naim, Jesus assim, todo mundo está chorando, fazendo uma procissão maravilhosa, um carnaval da morte. É o Jesus olhando para uma mãe viúva, sentir compaixão, né? A solidariedade e compaixão. Antes de a gente, nós só sabemos compartilhar o nosso lágrimas. Ajudando de uma coisa não dá, igual o problema do povo gaúcho. Com muito respeito, não é nossa responsabilidade corrigir o erro dos outros. Não é um cristão transformando as nossas igrejas de uma campanha de comunismo, socialismo. Se nós temos um bom caráter, aquele que deu licença ao vara da prefeitura para construir na beira do rio, que 6 em 6 meses faz um catástrofe. Nossa ação tem sentido humano, mas não tem sentido profundo. É muito, o prato muito raso. Não dá para comer sopa. A maior solidariedade hoje em dia não enfia no seu bolso dar um dinheiro. O dinheiro rezam sempre para se um dia vai ter um problema na sua vida, que seja uma prova que dá para resolver com dinheiro. E rezam para Deus, afastam aquelas provas que o dinheiro não resolve. Por isso os gaúchos, eles precisam uma ajuda sobrenatural. Ajuda de Deus que age nessa nação de uma maneira. Nós estamos ficando ovelhas de cabeça para baixo. De vez em quando, um bom papel de capricho. Não é para bater as cabeças, mas também para enxergar um pouquinho na frente. E aí, gaúchos, levanta-te. Ressuscita. Não tenhas medo. É a palavra do coração ao coração. Isso que é a menção marcante daquelas caminhadas, procissão do Verbo encarnado, Jesus, no meio das povoadas e das nações. Sem medo da referência antiga. Dizem. Muito bom. Mas meu coração está dizendo outra coisa. Entendeu? Por isso, hoje em dia, filhinhos, da nossa caminhada da fé, do nosso testemunho, é muito importante esse matrimônio entre o coração e a razão, que nos leva um pouquinho para uma estratégia verdadeira e divina. Não podemos liderar sempre com o coração e não podemos sempre pensar no razão sempre. O bom fiel, aquele que tem o controle entre a razão e o coração, para ele saber definir as coisas. Estudo nessa espiritualidade. Agora, da teologia do coração, essa adoração do Sagrado Coração de Jesus, aquele tapete, né, da Boa Viagem, agora falando do tapete, pedindo um café, um Coca-Cola, um saco de cimento, um saco de sal, né, coisas assim. Uma tradição bonita, mas está ficando acusada de poucas pessoas. Por que perdeu esse tom? Por que nossos avós mineiros, aqueles preparação do tapete, aquelas procissão, uma vez, eu lembro há 19 anos atrás, e eu fui numa cidade onde faz o bordado, eu sou de Minas, não lembro o nome lá. O interessante é que não teve tapete, teve todos os bordados que eles bordam, toalhas do altar, tudo assim. Eles colocam nas ruas, nas paredes, assim, e quando o Santíssimo passava,
aquele coisa. Simbolicamente. Não precisa 3 quilômetros de tapete. Está falando a Igreja Católica. Na adoração do Sagrado Coração de Jesus, o corpo Cristo, não precisa os matrizes. Precisa os lugares mais vulneráveis, mais sofridos, mais assim, né? Jesus, as grandezas das maravilhas que Jesus fez, nenhuma delas foi no santuário, no templo. Sempre à beira do caminho, no meio do povoado, na casa dos amigos. Então quer dizer o quê? A Pentecoste que abriu as portas, nós não temos direito de devolver ela colocando dentro das portas para fechar. É um caminho bem contrário. A adoração e essa liturgia popular, nascida de umas pessoas simples. Não tem estudo, mas tem um coração. Não tem autoconhecimento, mas tem uma oração. Tem uma oração. Né? Hoje fiquei feliz de dizer com vocês. Muitas vezes, nossos padres não têm tempo para rezar nossas orações particulares. Né? Por isso, às vezes, na missa, vendo muita gente, a igreja cheia, falando, não, vou caprichar. Vou caprichar, porque é uma oportunidade extra. Aí alguém vai reclamar, porque vai lá fazer o sacolão, outra está marcando aquele unha de bruxa, né, no salão, e outra que vai encontrar o namorado, outra que vai não sei quem, vai no shopping, porque daqui a pouco não acham comida boa, não sei quem, tudo fecha. Cada um já tem uma razão, já tem um compromisso, mas ficando o melhor e maior compromisso da nossa vida com Deus. Por isso, eu devo se tornar adorador. Adorador do Sagrado Coração de Jesus e adorador do Santíssimo Sacramento. Que tem um grupo representa do nosso santuário da adoração, né? Nós temos a responsabilidade de renovar os grupos de adoradores que estão sofrendo. É o que morreu, foi, partiu. O jovem está muito difícil para fazer um compromisso com a Eucaristia. Lembrando sempre, vocês, filho-horizontinos, têm carinho do Santo Papa João Paulo II. João Paulo II, o segredo da força. Criatura cheia das doenças e como Papa, sucessor do São Pedro, no tempo é muito difícil, uma tempestade de comunismo, de problemas, as nações estão saindo da Segunda Guerra Mundial, igual nossa saída agora da coronavírus, né? Ninguém sabe se vai comprar casa, se vai casar, se vai mudar o carro, tá parecendo todo mundo não sabe, isso é uma bússola sem norte, né? O tempo dele era assim, ele viu da capela, não é os alimentos artísticos. Aos olhos dele, sempre é a geração daquele menor casa do mundo e maior coração que existe. Né? Jesus Eucarístico. Esta adoração diariamente foi a energia que aconteceu o dia e o caminho do Papa, grande santo, Papa João Paulo II. A Eucaristia também, que levou esse jovem, que tem muitos jovens, né, falando sobre o novo santo, o padroeiro dos jovens, Carlos. Então, de sapato de Adidas, né? As coisas assim. A igreja não vai perder a oportunidade de não curtir uma coisa, né? Mas pode usar o Adidas, pode usar a Havaiana, isso não é importante. Importante um jovem no meio de um tsunami imoral, rebeldes. Todo mundo está reclamando do jovem. Até o jovem está reclamando de si mesmo.
quando o internet, a tecnologia, uma referência de pornografia, ele encontrou o caminho da evangelização. Bastante. Reza muito pelos jovens brasileiros, porque a pornografia está muito quente na vida de 5 anos. Não sei se pode falar criança de 5 anos, ou já nasceu um novo decreto. Um menino de 5 anos já com pai, adolescente, cidadão que tem todos os direitos. Estamos escutando isso no confessionário. Pecado da pornografia de crianças entre 5 a 9 anos. É muito. Por quê? Porque a mãe que quer ver uma coisa, leva o celular, filho, coloca para ele uma coisa para ele ver. Aí o menino fica criando. Entendeu? Sabendo tudo, mexendo com tudo. Aí uma pessoa que quer, faz um bom pai, porque o filho está preparado pelo futuro tecnológico, não, mas deixa ele avançar. E a droga que está dentro da tecnologia, considerada uma morfina. Nós somos viciados da tecnologia, do celular, por isso nós não temos tempo para adoração. Nós não encontraram mais um prazer na Eucaristia, do sentar consigo, de refletir, né? Fizemos umas coisas assim, às vezes, nosso boa vontade faz o mal. Queremos salvar uma coisa e estragar muitas coisas, e perder muitas coisas. É difícil. Isso não é somente na vida dos crianças, dos adolescentes, na vida dos casais, hoje em dia. Casal, pai e mãe, marido e esposa, não tem tempo um para o outro para fazer a própria oração. Sou coordenador de uma célula da equipe da Nossa Senhora. O maior desafio na vida dos casais, sabe o quê? A oração conjugal. Eles sabem transar, eles não sabem rezar juntos. Tem alguns deles, assim, de livre espontânea vontade de todo caráter, 40 anos, eu não estou ainda preparada para ter um filho. Tendo histórias milagres de gravidez, né? Então, veja bem do outro caminho, como que o mundo hoje está pensando. Eu não sou preparado para ser pai, não sou preparado para ser um amigo, não sou preparado para ser seminarista. A vida é uma aventura. Ninguém nasce com vocação de se tornar pai, mãe, padre, bispo, papa. As vocações são as conquistas daquele que foi semeado. Simplesmente. Então, onde nós estamos investindo, nós vamos ter um lucro de todo. Por isso eu falei, não estou contra de ajudar alguém que tem necessidade, dos gaúchos. Sim. O que está acontecendo com nossos primos em Mariana? Descobriu uma coisa? A Mariana? Até onde estão procurando aquele cabrito perdido? Mariana está longe. Tem um trecho lá da estrada muito perigoso. Para imagine. Criando uma nação, cristianismo, ser cristão, ser rebelde. Como que compreende Jesus? Ouvir A, B, C. Em verdade eu digo. Eu não venho para te dar paz. Eu venho para lançar o fogo. O fogo. A festa que nós celebramos, que não é um trecho vermelhos pendurados, igual a namoradinha, com o dom divino do Espírito Santo, não. Cadê a fortaleza? Cadê a ciência? Cadê a consolação? Cadê a piedade? Na vida da paróquia,
Está indo hoje para fazer o exame elétrico das minhas pernas e encontrei uma paroquiana que, há muito tempo, ela gaga, né? Ela tem um problema de falar. Quantos letras tem em português? 26. 27. Ela acerta 6 e erra com 20. Mas faz questão de fazer a leitura. Tem problema. Cadê você? Sumiu? Não, agora eu sou paroquiana de uma paróquia mais chique. Sou coordenadora. De quê? De que de quê? Com muito respeito. Não estou respeitando um deficiente. Entendeu? Mas catequista? Coisa boa. Sim. Por isso, vendo todas essas coisas de adoração, a adoração, ela sempre a existência, a necessidade de responder sobre uma pergunta fundamental. Deus me ama? Os adoradores, aqueles que estão procurando sempre resposta dessa pergunta. Deus me ama? Por isso, aqueles que conseguiram dobrar os joelhos, eles respondem a si mesmo. Eu estou amado de Deus. Deus me ama e particular. Esses são os fundamentais de todos os equipes, os grupos da comunidade, da paróquia, jovem, idosos, terceira idade, 13ª idade, não sei quem. E assim, nós estamos aqui, né? 4 anos. Qual a finalidade do grupo? Isabel? A finalidade do grupo é conseguir ajudar que as pessoas vão ao caminho da santidade até a salvação. Eu não sei nem se eu vou conseguir mesmo me salvar, mas se eu salvar uma única alma e tiver auxiliado uma única alma, Isso é eu escrito, fico feliz. mas em verbal, quando vocês se reunirem para rezar o texto, hoje sextou. Aqui o bar de baixo está cheio da gente, viu? Tem conquista. Qual mesa que vai vencer mais do que outra? E qual poteco-teco tem no tira-gosto mais gostoso? Mas vocês escolheram um tempo, horário, para vir rezar o terço, para trocando ideia, para ouvir um padre maluco. Uma coisa, espero que vou ajudar. Maluco, doido, é uma coisa positiva. Eu não compreendo minha vocação se não vou entrar nessa aventura de doido. A irmã doce dos pobres estava roubando o convento. Roubando! Ela entra. Rouba das freiras para levar aos pobres. Entendeu? Igual a política brasileira, né? Eles roubam, mas não ajuda o pobre. Muitas vezes a igreja tem esse tema também. A igreja católica fala muito dos pobres. Ajuda bastante, mas não precisa acusando mais dos pobres. Chega. Qualquer caminhada tem que ter o fim. Ninguém fica no garduri a vida toda. Tem que levantar e tem que se vir, amadurecer. Chorando, falando assim, tal. Se você sabe alguém que precisa de um emprego, tá cheio, viu? Me fala. Tá cheio de gente que está procurando. Sim. Mas faz o quê? Nos plantaram no coração do nosso povo, ou seja, ministro, o chefe. Mas aquele degrau, aquele amadurecimento na vida profissional, aquele amadurecimento na vida de um estudante, não existe mais. Existe assim, ao montanha. Cansativo, muito cansativo. Mas na vida espiritual, nós precisamos disso. Então, quando eu conseguir responder a Jesus e acredita, tenho confiança, que Deus me ama em particular, a oração dos santos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Por isso, apesar de cada história horrível na vida dos santos,
tem um termo de todos. Eles conseguiram chegar ao resultado. Tudo que está acontecendo na minha vida, seja bom, seja ruim, um presente na mão de Deus. Hoje, não sou capaz de compreender, porque o Senhor do tempo não me deu ainda a oportunidade para compreender. Mas aos longas caminhadas, vamos saber aquele que Ele passou para mim. Ontem era uma catástrofe. Hoje pode ser uma graça. Nós não sabemos como que nós vamos avaliar. Você já pensou daqui 30 anos, seus netos, como que eles vão ler a história da coronavírus no Brasil? Vão falar que eram burros. Eram burros. Uma vez Jesus falou aos discípulos, lentos de coração. Por isso, a Pentecoste que criou essas festas de uma igreja sem portas, sem janelas, sem medo, ela está convidando eu e vocês, meus irmãos, a se tornar adorador. Confiança plena do amor de um Pai amoroso. Enviou um Filho unigênito para a minha salvação. Não só uma canção para a gente cantar. É a verdade que eu preciso acreditar. A hora que eu acredito, meus joelhos automaticamente, sem controle, eles vão dobrar. E a minha vida vai ser em total harmonia com a vontade de Deus. Lendo, falando, andando, relacionando, criando, gerando filhos, casando, separando, sabendo tudo que tem uma vontade de Deus. Né? Separando nunca tem vontade de Deus. Né? Porque Deus sempre nos chama a unir. Hoje o aniversário era sobre os divorciados. Jesus falou pela dureza do coração. Pela dureza de coração. Veja bem, esse centro tão sensível. Todos vocês fazem assim na mão? O seu coração, viu? Meu maior. Mas essa palma fechada, o tamanho do coração, ela tem fronteiras ilimitadas. E isso até os confins. Jesus não falou, vai lá em Belo Horizonte, né, no bairro Nobre, no Caticone, não sei o que, naquele Jesus do Vale, lá tem gente que tem dinheiro, né? Aquele que está procurando um namorado rico, vai lá. Aquela que está procurando trocar o marido, vai lá. Tem toda a possibilidade para a gente. Então, hoje, diante de tudo isso, a pergunta que vou deixar como sobremesa para o mês inteiro. Esse grupo maravilhoso que nós somos chamados para pensar. Eu, como homem cristão hoje, o que eu posso pedir desse manso e humilde de coração de Jesus? Aprendendo a rezar, pedindo. Porque até hoje, no momento atual, a comunidade de cristãos brasileira só sabe uma oração: quero ganhar na Mega Sena. E quer passar na medicina federal. Quer Lula ganhar, quer Bolsonaro ganhar, quer o fulano morrer. Até nas nossas orações já temos desejos impuros, mortais, criminosos. Olha que perigo quando esse momento de oração entre os dois corações, meu e dele, infinito, e eu estou levando minha alma, minha vontade para desejando o mal, fazendo isso. Na porta da igreja, todo santo dia, Ciro abre a igreja, achamos macumbas, graus de todos os cores, velas de todos os cores, copos quebrados, tapete vermelho, pedaço de véu de um casamento. Não são ateus, são os cristãos católicos.
É a verdade. Então, olha, duas notícias chocantes. Nossa geração nova, consagrada à pornografia, e aqueles que rezam são os macumbeiros. Entendeu? Por isso, vocês vejam em 4 anos a sua caminhada desse tempo, preservando a salvação, leva a luz da palavra, um testemunho muito bonito. No elevador, um vizinho chega, outra vizinha chega, vendo assim, a gente está rezando. Não sei como que eles levaram isso. Talvez eles falaram, que chato, eu venho aqui para descansar. Mas, para Né? interromper um minuto, senhor, porque o senhor falou isso, eu não gosto de interromper. Mas na última reunião, uma senhora falou assim, "Oh, interessante, vocês são católicos, eu também sou, posso participar?" Ele falou que Então, nós vamos visitar pensar na nisso, igreja. né? Igual a famosa história da baixinha bonita, Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi para pedir uma esmola no meio dos comerciantes, né? O cara cuspiu na mão dela, falou, está para mim. Eles usaram a mesma metáfora, colocaram para a Irmã Doce, mas ela não é da Irmã Doce. Bem antes, a Madre Teresa. Esse, para mim, agora me dá o direito dos pobres, né? Sim, as coisas. Então, ao longo desse mês, então, como os cristãos hoje em dia, adoradores, tenham confiança na misericórdia de Deus, tenham a fé na presença do Jesus Eucarístico, tenham consciência livre da nossa participação das missas, do sacramento eucarístico. Está acontecendo agora a semana eucarística, né? Do santuário. A importância. Será que Jesus abandonou o sacrário? Será nossa hóstia agora tem glúten sem Jesus? É desnatado, né? Jesus desnatado, que faz bem para a saúde espiritual de muitas pessoas. Já tem essa termo, Jesus desnatado. E eu participei ano passado num retiro espiritual do clero. Eu tomei o maior susto, choque da minha vida sacerdotal. Pior do que o exame elétrico do neto que eu fiz hoje. Quando o reitor falando, que vaidade é essa que deixa os outros te chamam padre? Benção, padre. O que é isso? É uma coisa feia? Considerado no meio hoje em dia, um padre com clesma indo para a praça da alimentação, está com vontade de comer do McDonald's, uma figura feia, estranha no meio da sociedade. Devemos colocando o chapéu com calça apertada, viu? Se ele for de batina, então, hein? Nossa, né? A última reunião do clero de Belo Horizonte, vocês estavam, meninos? Perderam. 2/3 do clero com clesma e patina. 2/3 do clero de Belo Horizonte, padres, jovens, especialmente, com patina e com clesma. Eu realmente fiquei feliz. Fiquei feliz vendo essa foto. Bom, ser padre não é profissão, ser um companheiro, diretor espiritual, uma coisa. Se o povo hoje em dia não vai sempre ajudar essa pessoa, lembrando ele que um padre, não caído de uma estrela, gente, ossos e carne, mas ele está na frente de uma missão que nós precisamos. Precisamos muito. Quantas igrejas fechadas? Hoje em dia tem uma página no Facebook das capelas, igrejas, basílicas antigas, no meio do mato, abandonadas. Não tem nada. Por que abandonou? Porque não tem pastor. Não é porque não tem rebanho. Onde tem um pastor, o rebanho chega.
mas o rebanho não produz pastores. Inclusive, eu conheci uma igreja de Nossa Senhora Auxiliadora abandonada. É. Miguel Burnier. Aqui do Sagrado Coração de Jesus, nós estamos fazendo o maior perigo da sociedade. Hoje mesmo, um morador, cidadão belo-horizontino, os operários estavam instalando as portões, ele entrou, xingou, falando que horroroso, vocês estão fechando com muros. É necessidade para proteger a igreja. A igreja precisa de proteção? Fala, precisa. Ele vem na mão dele falando, vem aqui, aqui tem 5 cocô. Recentemente, está quentinho, viu? O Senhor vai me ajudar para tirar, porque eu não estou encontrando nenhum funcionário para fazer isso. Que horroroso, padre. Isso mesmo. Nós precisamos mais a disciplina da nossa vida. A disciplina não é escravidão. Isso. A disciplina, um caminho seguro. A disciplina que me ensina que a minha liberdade termina onde começa a vida dos outros. A disciplina, ela que me deixa valorizar a minha existência. Porque eu não sou CPF, eu não sou votos de eleição, né? Agora a cruz está pesada. Todo santo dia na paróquia está aparecendo candidato de vereador assim. Fala, eu estou precisando de 3 milhões. Você me dá 3 milhões agora, eu mando todo mundo para votar. Porque é o problema do coração de Jesus. O padre, infelizmente não tem. Falei, a minha vida me ensinou que eu paguei caro. Depois da festa, não há bolo. Que garantia. Não tem bolo depois que termina a festa. Então, as coisas importantes. Eu confesso que eles falaram para mim, padre, gostei de você, porque você é uma pessoa sincera. Olha, hoje em dia, a sinceridade, uma raridade igual vitamina P12, viu? Lugar que fala, pode deixar, né? No seu interior, se eu pego todas essas propagandas, se jogam na lixeira, né? Eu prefiro. Porque eles colocam, levam lá. A igreja não é lugar de política, de fazer as coisas. Mas falando política, falando do evangelho, a mesma coisa. Falando de adoração. Falando de uma comunidade que precisa encontrar, centralizar. Quantas missas, né? Eduarda está no comando da liturgia. Entra um cidadão maluco. Eu não tenho nada contra os malucos. Mas estamos celebrando, lendo o Evangelho. Você tem direito a estragar a missa. Alguém pode invadir a reunião lá da prefeitura falando qualquer coisa? Não, por que a igreja tem que ser? Aí saiu uma católica naqueles piadas, né? O padre tem coração duro. Eu falei, tem coração. Porque tem gente também aqui. Espera, tem um horário para ele. Nós não estamos expulsando, entendeu? Mas também tem que respeitar a Assembleia, o sacramento, as coisas que estão acontecendo. Então, nessa viagem rapidinho das coisas, da espiritualidade do coração, do mundo para nossos corações sempre sejam o exemplo do Sagrado Coração de Jesus, humildes. Humildade, o caminho da santidade. Sem humildade, nós não conseguiremos nada. Nós não podemos fazer nada. Nem na nossa vida particular, nem na comunidade onde Jesus está chamando para viver. Então, que Sagrado Coração de Jesus abençoando essa turma, esse grupo, a Rainha Elizabeth, né? E a Rainha Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, Imaculado Coração de Maria, sempre unir vocês, abençoando vocês, para crescer esse grupo, não é em números. Números não significa nada. Fiéis, porque não tem 5.000 fiéis? Falei, não.
Se você abaixa a sua cueca no Alto Afonso Pena, capaz que você reunir 5.000. Não é piada. Nós não temos igrejas. Nós que somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o rebanho. Nós que temos uma luta. Nós que temos responsabilidade. Eu sou responsável para a salvação dos outros. O dia que vou entrar nisso, eu estou fazendo a procissão do Corpo Christi no meio da cidade, nas ribeirões, nas avenidas, em todos os lugares. Que não seja nossa adoração de carnaval e de show, seja nossa adoração um momento verdadeiro de encontro com aquele manso e humilde de coração. Obrigado pela atenção. Aqui não permite.